Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, e estou aqui no Centro de Espiritualidade Josefina, que fica na cidade de Apucarana. Falar de São José é falar de uma série de coisas ligadas entre si e que têm um significado que essas coisas vão além da figura de São José. Às vezes, nós achamos que na fé que professamos, a fé cristã, tudo está contido de um modo imediato, de um modo direto, de um modo explícito na Sagrada Escritura, na Bíblia. Mas não é assim. Lembrem-se que a fé, ela sim é um dom de Deus, mas ela se faz na história das pessoas. E a história das pessoas, a história da humanidade, ela tem momentos de grandeza, momentos de fraqueza, momentos de grande expressão, momentos quase que insignificantes. Tudo isso é história. Então, falar de um personagem tão importante como este José, como é também de falar de Maria, como é falar de Jesus e de qualquer outro personagem que compõe o nosso modo de crer, o nosso conteúdo de fé, exige que nós olhemos o entorno destes personagens. E isso a gente enxerga quando a gente aborda, quando a gente analisa as tradições que estão em torno, que dizem respeito a estes personagens. No caso de José, como no caso de Maria e de outros, nós não encontramos apenas tradições ou referências ou indicações na Sagrada Escritura. Sem dúvida, a Sagrada Escritura é o principal lugar, fonte, aonde nós encontramos tudo isto. Mas a tradição, o que chegou até nós através de escritos que foram feitos ao longo dos séculos, a compreensão dos personagens a partir do seu mistério em relação com o Jesus Cristo, com a divindade. Tudo isso é importante para a gente compreender o personagem, a santa, o santo, no caso José. Eu às vezes me preocupo quando eu percebo nas pessoas um excesso de devoção em torno de um personagem como José, como Maria, como outro santo ou santa. Compreendo as devoções e acho que elas têm o seu lugar e a sua importância. Mas, além da devoção, nós temos que perceber o significado daquele personagem, daquela pessoa que, por um tempo, esteve ligada ao mistério de Cristo ou à realidade da salvação que a Sagrada Escritura expressa e a fé da Igreja celebra. Então, não busquemos apenas Maria, José, os santos e santas, não busquemos apenas o auxílio deles para o que eles podem nos oferecer. Busquemos estes personagens, santas, santos, José, Maria, o próprio Jesus Cristo, pelo que ele e eles nos oferecem, o que eles indicam, o que eles significam. Então, o significado de José. O significado do personagem José, esposo de Maria e pai de Jesus, como eu comecei a dizer, vai além do que está escrito aqui na Sagrada Escritura. Certamente o que aqui está apresentado é importante e nós partiremos daqui, como já fizemos em outras ocasiões, em outros momentos como este, de gravação, de apresentação, de argumentação. Mas eu quero partir de uma constatação. Uma coisa que todo mundo pergunta pelo menos uma vez por semana para mim. E quando a gente faz uma apresentação como esta, sempre alguém manda uma mensagem, ou no WhatsApp ou no e-mail. Por que que de José se fala pouco na Bíblia e na Antiguidade Cristã? É isso que nós vamos tentar descobrir e entender
daqui a pouquinho nos próximos vídeos que nós teremos. Até daqui a pouco. Então, quando a gente fala de Maria e de José, nós estamos falando de dois personagens que estão dentro de um contexto. E esse contexto é histórico. Mas note bem, não só no momento em que eles viveram, mas no momento em que eles foram compreendidos. E eles foram compreendidos nos primeiros séculos da igreja. Nestes séculos, ali até do século I até o século VI aproximadamente, era muito importante determinar, fixar, deixar bem clara a natureza do personagem Jesus e do seu mistério. E este personagem, Jesus, e o seu mistério era de salvação. Uma salvação que acontece na história. Ora, para Jesus ser um ser histórico, ele precisava nascer. Ele precisava ter a humanidade. Então, é claro que a figura de Maria, como aquela que dá a luz a Jesus, é a figura que determina a humanidade de Jesus, o nascimento de Jesus. É o mistério que nós chamamos de encarnação. E isso foi necessário ser definido, ser bem explícito, ser bem determinado nesses primeiros 6 séculos da história e da vida da igreja, porque havia uma série de dúvidas em torno do personagem Jesus e da sua humanidade. Alguns diziam que Jesus era um ser que veio do céu e é como uma espécie de alma que aparece e desaparece, ou então ele seria uma pessoa que foi adotada por Deus para ser divinizado posteriormente, e outras teorias existiam a respeito disso tudo. Ora, a igreja entendeu e se esforçou para declarar Jesus verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E essa dimensão humana vem através da pessoa de Maria. A mulher dá à luz a criança, a seu filho. O próprio Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, ele diz: quando chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus seu filho nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para libertar os que estavam sob a lei. Então a gente entende porque a figura de Maria foi intensamente destacada nos primeiros séculos da igreja, para deixar bem clara a natureza humana de Jesus. Um humano que foi tomado pela divindade. Então, Maria é declarada a mãe de Deus, a mãe do Filho de Deus, da qual nasceu Jesus. E Jesus é o Salvador, e ele é a divindade, ele é o Filho de Deus, mas nascido na história, nascido neste contexto. E o que ficou despercebido naquela época e até os nossos dias não é tão bem compreendido, é justamente aquela ideia que Paulo fala em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que eu acabei de lembrar. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher e a última parte, nascido sob a lei. E é quando nós falamos de lei, quando nós falamos de costumes judaicos, que nós entramos no personagem José, que faz parte do ambiente que Jesus viveu, que faz parte da sua história e que precisa ser compreendido também. José é a parte da história de Jesus, ligada a um povo, ligada a uma cultura, ligada a uma expressão de fé.
Vejam só, Jesus não nasceu num ambiente hinduísta ou num ambiente celta, ele não nasceu num ambiente romano, ele nasceu num ambiente judaico. E isso determina a sua identidade histórica. Maria, a identidade histórica humana de Jesus. José, a identidade histórica, cultural, religiosa, do universo da esperança de um povo, dos costumes de uma nação, da visão de uma experiência que nasceu com Abraão, passou por Moisés, pelos profetas e teve a sua maturação em Jesus. E isso é dado através do personagem José. Vamos tentar entender um pouquinho mais disso tudo no próximo vídeo que se segue a este daqui. Até daqui a pouquinho. Então, amigas e amigos, nós estávamos vendo que o personagem José, como a personagem Maria, que estão na Sagrada Escritura, estão no contexto histórico do nascimento de Jesus. E depois, com o passar dos anos, aliás, dos séculos na história da Igreja, a personagem Maria, a mãe de Jesus, foi bastante valorizada em função do nascimento humano de Jesus. Aliás, em torno de Maria existe algo muito interessante que é parte do dogma da maternidade divina de Maria, que é a ideia, a afirmação teológica chamada união hipostática. Hipóstase, e vem daí a expressão união hipostática, diz respeito às pessoas, às naturezas, melhor dizendo, a natureza humana e a natureza divina de Jesus numa única pessoa, e isso é chamado a união hipostática. Isso acontece na geração de Jesus em Maria. No caso de José, nós encontramos o fato histórico do nascimento cultural de Jesus. Cultural, histórico, o nascimento político, porque Jesus nasce dentro de um ambiente em que as pessoas interagem, então é uma dimensão política, e José está ligado a este aspecto. Mas o que é importante para a gente compreender por que José ficou bastante na sombra de todo este emaranhado de coisas, ideias e princípios, é o fato de que José é todo ele a figura do judaísmo. José é todo ele um judeu. E nos primeiros séculos da igreja, o diálogo com o judaísmo não era algo muito acentuado, não. Pelo contrário, o próprio Paulo, na carta aos Romanos, ele aborda as dificuldades que ele sente no contato com o seu próprio povo, que é o povo judeu, e ele afirma que ele sofre intensamente pelo fato de que os judeus não aceitam o personagem Jesus e o seu mistério. E isso para ele é causa de escândalo. Na realidade, todos esses séculos viram muitas incompreensões em torno do povo judeu. Talvez o povo judeu também em relação aos cristãos. Não havia um diálogo. E José, nos primeiros séculos da igreja, foi sempre observado como aquele que é o judeu na história. E por conta disso, não houve toda uma evolução da tradição em torno deste personagem e do seu mistério. Me ocorre agora uma coisa que uma pessoa, mais de uma pessoa já me perguntou, por que eu falo personagem quando me refiro a José, quando me refiro a Maria, a Jesus, a outras pessoas citadas na Sagrada Escritura? Porque personagem está dentro de um drama, de uma situação complexa.
de um encontro e um desencontro. É a vida. Estes personagens estão exercendo o seu papel na história. Por isso eu os chamo, de fato, personagens. Para mim é uma maneira de indicar estas pessoas e o lugar que elas ocupam dentro deste conjunto todo de elementos, de fatos, de acontecimentos e de significados. Que é isso que a gente vai ver no próximo vídeo, que vai ser o último dessa sequência. Até daqui a pouquinho, então. Eu estou aqui no Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana e aqui deste lado temos esse quadro, uma reprodução de uma pintura de natureza iconográfica que tenta apresentar o mistério de Jesus e ao seu lado Maria e José, inseridos neste mistério. Então, qual o significado destes Maria e José em relação a Jesus? Eu acho que a respeito de Maria nós já conhecemos um bocado, porque nós cristãos católicos, nós temos naturalmente um amor, uma atenção dirigidos a Maria, e isso é muito bom, é um traço da nossa própria natureza de católicos. Com relação a José, talvez isso falte, para não dizer um pouco, eu acho que realmente falta bastante. Tem várias passagens da Sagrada Escritura, especialmente dos Evangelhos, que nos dão pistas a esse respeito, sem dúvida. Tem muitos versículos. Eu quero aqui lembrar João, capítulo 1, versículos 43, 44 e 45. Diz assim, Jesus chama os primeiros discípulos e ele o faz próximo de João Batista. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia e encontrou Filipe. Jesus lhe disse, segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontra Natanael e lhe diz, encontramos aquele de quem esperavam Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José de Nazaré. Jesus, o filho de José de Nazaré. Ora, isso nos indica que, no tempo histórico de Jesus, ele era reconhecido como o filho de José. Era assim que ele era conhecido pelos seus pares, pelos amigos, pelos parentes, muito possivelmente pela sociedade onde vivia. Ele era conhecido desta maneira. Nós já vimos que Jesus encontra em Maria o significado para a sua natureza humana. Maria significa a natureza humana de Jesus. E José? José significa os costumes, a história, as esperanças. José significa tudo isso para Jesus. E Jesus encontra em José a sua própria origem cultural, origem religiosa, origem política. Quando nós falamos de política, parece que às vezes a gente acaba pensando um pouco em política como partidos ou como ideologias. Eu não me refiro a isto, embora isso também existisse naquele tempo e tem o seu peso nas narrativas dos evangelhos. Isso vai existir também ao longo da história. Os primeiros séculos da igreja foram marcados também por opções políticas que eram feitas constantemente, ou refeitas, ou afirmadas, ou negadas. Isso tudo resulta na história que nós conhecemos. O próprio fato de não olhar José de maneira mais intensa, com mais atenção,
e buscando o significado que ele oferece a Jesus, é também uma opção política. E digo por quê? Porque no início do cristianismo, o cristianismo, a igreja, os cristãos e os judeus não conviviam tão bem. Claro que exemplos de convivência, como também exemplos de conflito, vão existir sempre ao longo da história. Mas havia uma falta de diálogo e uma distância enorme entre o judaísmo, como ele existia, e o cristianismo nascente. E isso vai se aprofundar, este abismo entre esses dois grupos vai se aprofundar, especialmente depois do século IV, quando o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano. Isso foi bom por um lado, digo, a religião cristã oficial no Império Romano foi bom por um lado, foi trágico de outro lado. Uma das tragédias que isso produziu foi essa separação entre o judaísmo, como ele existia, e o cristianismo, como ele estava se formando, especialmente na igreja, que estava tomando corpo e que estava criando as suas tradições. Muitos pensaram a figura de José, e nós temos os escritos destes que pensaram a figura de José em relação a Maria e a Jesus. Mas, sem dúvida, as distâncias do cristianismo em relação a José foram acentuadas por causa daquilo que eu já lhes partilhei. O fato de que José expressa o judaísmo. José é a origem judaica de Jesus. E a origem judaica, portanto, uma origem histórica, porque Jesus é judeu. Para conhecer Jesus, talvez devêssemos olhar mais José. E aí entenderemos alguns traços importantes. Por exemplo, eu estava falando da política. José certamente era um personagem que tinha sua importância. Afinal, acabamos de ouvir no Evangelho segundo João que Jesus era conhecido como filho de José. Ora, ser conhecido desta maneira indica que há uma importância política para este personagem que dá um nome a Jesus. José, e Jesus é chamado de filho de José. Jesus tem de José uma importância profissional. Jesus é reconhecido como carpinteiro em algumas passagens da Escritura. E era natural que o pai ensinasse ao filho uma profissão. De tal maneira que, se ele não o fizesse, a Escritura, confirmada pelas tradições judaicas, afirmavam que o pai que não ensinava uma profissão ao seu filho, ensinava-o a ser bandido. De maneira que ensinar o próprio ofício a um filho era um ato sagrado. Então, uma importância política, uma importância social, profissional, também uma importância de compreensão do mundo, a visão social. Eu evito dizer a ideia ideologia. Eu acho que não se aplica aqui no caso especificamente, mas se José era um homem do seu tempo e estava ligado às suas tradições e transmite tudo isso a Jesus, certamente Jesus assimila estes valores e tem uma relação com a sociedade do seu tempo, uma relação muitas vezes crítica, mas de reconhecimento dos papéis. Em um certo momento, Jesus ele vai dizer a respeito dos fariseus: façam o que eles dizem, mas não imitem os seus exemplos. Ele reconhece a mensagem dos fariseus como pessoas que estão zelando pela lei, mas não são tão coerentes com ela. Então, talvez José tenha transmitido a Jesus uma reverência para com os comportamentos, para com o modo de ser, para com a própria expressão humana que Jesus depois vai desenvolver na sua vida pública. Então, uma influência ideológica, eu não gosto de usar essa palavra,
aplicada aqui nesse contexto, mas estou usando neste momento. E além disso, e isso é o mais importante, Jesus recebe de José a messianidade. Por que nós dizemos Jesus Cristo? Cristo é a tradução em português da palavra grega Christos, que por sua vez é a tradução da palavra hebraica Machia, que significa ungido, escolhido e, ao mesmo tempo que escolhido, enviado. Então, Jesus é aquele que é enviado pelo Pai para ser a salvação, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e dos filhos para os pais, para que a terra não seja mais excluída da amizade com Deus. Acabei de citar um trecho do profeta Malaquias, do capítulo 3, o finalzinho do capítulo 3. Amigas, amigos, Maria e José, aqui representados neste belo quadro, estão presentes na Escritura. E nós hoje vimos que nós acreditamos não apenas naquilo que a Escritura nos apresenta, mas no que a tradição vai construindo em torno dos personagens Maria e José. Nós precisamos compreender isto para ultrapassar simplesmente aquela ideia de que José pode, José consegue, José alcança. Sim, José pode, José consegue, José alcança, mas José, sobretudo, significa. Significa que nós estamos numa fé que está ligada à história, e é na história que nós encontramos a salvação. Tomara que nós entendamos um pouco isso tudo e tomara que nós cresçamos também nisto tudo. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. Estou aqui no Centro de Espiritualidade Josefina e desejo que todos tenham graça e paz. Obrigado a todas e a todos.